23 de junho de 1976. Estamos nessa data, que é uma data onde, politicamente, Caruaru estava vivendo um período muito efervescente. E estava nascendo também, nessa data, Bruno Lambreta. Mas veja, ele é quem vai contar melhor para a gente essa história. Bruno, o que é que estava acontecendo na cidade exatamente no ano e no dia que você nasceu? Paulo, agradecer o convite, né, de fazer essa matéria para você e para o seu blog, né, que tem uma grande audiência. Aproveito para mandar um abraço para todos os internautas. Paulo, é a data que eu nasci, né, dia 23 de junho de 1976, né? Minha mãe, Dona Dalva, né, deu à luz a mim nesse dia importante. E também não poderia deixar de lembrar do meu saudoso pai, meu querido Lambreta, que o ano de 1900... Você falou em Dona Dalva, ela até vai explicar um pouquinho, porque nessa mesma data nasceram os dois filhos e no mesmo horário, só não foi no mesmo dia. Explica aí, Dona Dalva, como é que foi essa história? Evaldo é o mais velho, nasceu no dia 23 de junho, 20 para as 5 da manhã. E Bruno, após 5 anos, essa mesma data, 20 para as 5 da manhã, nasce Bruno, todos dois parto normal. E são duas bênçãos na minha vida, né? Aos seus 18 anos, que ele tirou a habilitação, meu marido, né, o pai deles, aí pronto, a partir de hoje você vai ficar comigo. Andar comigo, dirigir comigo, andar comigo para todo canto. E assim foi até o último dia que meu marido se foi. E deixou essa missão, né? Ele deixou com vida essa missão, pedindo a toda a população para dar continuidade com o Bruno, para Bruno dar continuidade ao trabalho dele, do meu marido. E assim está, né, acontecendo. Ele dando continuidade ao trabalho do pai dele. Pronto, Bruno. Agora, diz aí esse desdobramento. Seu pai estava junto ou não estava? Conta aí esse contexto como foi. 1976, Caruaru, né, era um ano eleitoral de eleição municipal para vereador e vereadoras, para vereadores e vereadoras, evidentemente. E meu pai já tinha um engajamento político muito forte. Né, na parte ele sempre se intitulou como cupista, tipo cabo eleitoral, um termo que se usa muito isso. Ele tinha uma atividade já política muito intensa nos bastidores, né, e principalmente no campo das esquerdas, né, naquela altura ele apoiando o então candidato a prefeito, jovem candidato a prefeito José Queiroz de Lima, e ele totalmente engajado, né, na campanha, né. Queiroz era o candidato apoiado por seu João Lira Filho, por toda a família Lira, né, Fernando Lira, Anastácio, do grupo de esquerda, enfrentando, naquela época, ex-prefeito Draitney Jaim. E foi uma eleição muito polarizada, muito dura, né? A gente vivia um momento de ditadura. E meu pai só veio me conhecer aproximadamente 6 meses depois da eleição. Minha mãe estava grávida, né, dentro do processo, de todo o processo, e teve que sair da cidade por questões políticas, né? A rigidez da ditadura foi quando ele me conheceu. Mas é um ano muito marcante para mim. Eu agradeço muito a Deus por ter tido a referência da minha família, dos meus pais, né? Do meu pai, Lambreta, da minha mãe, dos meus avós. E também tive a alegria que 5 anos antes meu irmão havia nascido nessa mesma data, né? Meu irmão mais velho, meu irmão Evaldo. Então, é com muita alegria. Agradeço muito esses 45 anos, né? E principalmente por a gente estar vivenciando o que a gente está vivenciando com a Covid-19. Passado esse período, até a sua mãe reportou isso bem, falou, teve a questão do relacionamento com seu pai, né? Tem até uma frase que diz, meu filho, meu discípulo. E muito influenciou dele essa atitude de vocês estarem juntos, muito provavelmente essa construção política sua, né? Depois veio ao cargo eletivo e hoje como presidente da casa. Olhando para trás, você tinha essa expectativa já na sua vida desde jovem? Ou isso
foi algo que só se consolidou depois mesmo? Isso foi construído ao longo do tempo, né? A vivência com meu pai foi muito forte, né? Não só eu cresci. Primeiro, ele não era mandatário, né? Ao longo da minha infância, né? Mas já envolvido, né? Ele foi tapeceiro, ele foi gari, mas a política sempre teve dentro da minha casa, né? Conduzida por ele e também conduzida muito com meu avô. Meu avô, o pai do meu pai, seu Passinho, ele tinha uma posição muito firme, né? Naquela época se dividia em dois lados, né? Assim, a família da gente sempre teve uma posição muito firme com relação a isso, né? Os irmãos do meu pai também, a gente sempre teve, então vivenciei muito isso. E ao longo do tempo, depois ele se envolve, né, na gestão do município, né? Participa da gestão do primeiro mandato do ex-prefeito José Queiroz. E daí, quando termina o ciclo do ex-prefeito José Queiroz, é justamente quando ele, diante do trabalho que ele desenvolveu, principalmente à frente do departamento de limpeza à época, o conduziu e ele decide, né, inclusive a convite e por sugestão de enxergarem nele uma liderança, principalmente uma liderança nas bases populares, né, na proximidade com o povo mais carente, principalmente. Tanto Zé Queiroz como João Lira incentivaram essa candidatura, né? João Lira era o então candidato a prefeito para a sucessão de Zé Queiroz e papai tomou essa decisão política de se candidatar, né? Então, daí para frente, se a nossa casa já era uma casa de movimentação política, ela intensificou. Então, eu dentro da minha formação, isso foi intensificando, mas eu já venho caminhar para uma possibilidade de enxergar uma possibilidade de discutir isso, de disputar uma eleição, discutindo isso com ele já, acho que uns 3 ou 4 anos antes da sua morte. Eu já trabalhava com ele diretamente já há um bom tempo, mas era sempre com aquela possibilidade dele estar junto, né? E dentro de uma possibilidade dele entender que não queria mais ou queria tentar outro passo. A gente discutia isso. E ele, né, diante da sua visão, infelizmente, brevemente, agora dia 4 de junho, estaremos completando 14 anos da sua morte, né, infelizmente. Aquele dia é o dia mais triste da minha vida, e ele tomou uma decisão dentro a gente tem uma casa política de discussão, meus irmãos também são muito intensos, principalmente meu irmão mais velho, Evaldo, sempre teve um posicionamento muito bem definido sobre isso, mas ele tomou aquela decisão, né, na carta, e de ter enxergado isso. Eu não tomei a decisão também sozinho, né, eu vi minha família, né, e a família entendeu como entende até hoje, e a gente colocou nosso nome à discussão da população. E com muito trabalho, muito compromisso, a gente está buscando dar essa resposta à população de Caruaru pela confiança. Então foi todo um processo de construção, né? Não foi... Porque partia de mim também, né? Por mais que ele tivesse... Se eu não tivesse nenhum tipo de decisão, porque não pode ser à toa. Não é só pelo sobrenome, né? Foi toda uma construção. E eu busco separar muito isso, sabe, Paulinho? A primeira eleição, de fato, de 2008, com a resposta da população a toda a história do trabalho do meu pai. Eu dei minha contribuição de me apresentar à população do Caruaru, mas foi uma resposta a ele, né? Aquela imensa votação. Só que quando a gente assume, eu estabeleci como desafio construir minha história. Por mais que eu ainda tenha a relação dele, né? Tem pessoas provavelmente que votem comigo até por uma relação com ele, mas eu tenho que construir minha história e a responsabilidade é minha, né? Então, esse foi o grande desafio, né? E tem sido até hoje. Eu tenho dado a minha contribuição com as referências, com os exemplos que ele me deixou, evidentemente. Isso sempre vai ser um referencial para mim. Ele é minha referência. Agora, eu tenho minha personalidade. Essa é a grande diferença. A gente percebeu isso, né, do filho, né, do Lambreta, para ter essa personalidade própria do Bruno Lambreta no próprio desenvolver do mandato, né, até chegar à presidência da casa. E é sobre isso, né, já caminhando para o final, que a gente já está se aproximando de concluir, que eu quero ouvir de você agora. Esses 6 primeiros meses na condução do Poder Legislativo, como você se sente, que avaliação você faz, os desafios que você encontrou que conseguiu superar, o que ainda está na sua perspectiva nesse sentido? Paulinho, primeiro passo, né, o agradecimento vem à população, né? Os 2.736 votos que a gente recebeu na eleição de 2020, de nos reconduzir à Câmara para estar aqui representando a população da cidade da Zona Rural. O segundo agradecimento, evidentemente,
A gente foi por uma eleição, né? Naturalmente, faz parte do processo democrático aqui na casa, né? E nós fomos eleitos pela maioria dos vereadores e vereadoras, né? A quem eu agradeço a confiança. E a partir do dia 1º, a Câmara ela é um só diante do seu corpo de servidores e servidoras, como também dentro dos vereadores e vereadoras. É uma gestão que a gente busca, junto com todos que compõem a mesa diretora e com todos os vereadores e vereadoras, dar nossa contribuição e trabalhar o máximo possível pela nossa população. Administrativamente, a gente tem uma responsabilidade hoje dada pela maioria dos vereadores e vereadoras, evidentemente, mas a gente conta com todos e todas, com os servidores efetivos, com os servidores contratados, com os prestadores de serviços que aqui estão e, evidentemente, com a casa e com a população, né? A gente tem buscado com muita sabedoria, buscando sempre muita força a Deus e muita humildade, que a gente possa conduzir, né, os trabalhos aqui, dentro do que é o nosso papel institucional para a sociedade. A Câmara tem dado demonstrações, essa legislatura tem dado essa demonstração de compromisso com a população e, consequentemente, na gestão, a gente tem buscado dar nossa contribuição, né? A gente agora está em fase de conclusão, já que é a reestruturação do nosso jardim, com a reestruturação das estátuas, né, de figuras que marcaram a nossa história, tem uma história marcada, figuras que já se foram, né? Vou citar duas, Álvaro Lins e doutora Luísa Maciel, dos que já se foram, e a figura de Prazeres Barbosa, né, de Azulão, que estão vivos, né, que foram homenageados, né, e a gente recebia essa solicitação por parte da sociedade que estavam incomodados, e eu acho que realmente estava feio a restauração das estátuas. Elas estão restauradas, a fachada, né, e a gente está na fase de conclusão para que a gente possa devolver à população da cidade, além do nosso dia a dia aqui, o ritmo, os desafios, o fortalecimento da TV Câmara, né, o fortalecimento do Poder Legislativo cada vez mais, e a gente buscar cada vez mais dar uma condição melhor de trabalho aos servidores, aos vereadores, às vereadoras e principalmente à população que frequenta a Câmara. Ok. Presidente, para finalizar, para encerrar, eu queria que Vossa Excelência agora expressasse também nesse ritmo de gratidão, né, e deixando também como mensagem para o público, porque nessa fase de pandemia, o valor da vida também se tornou, eu acho que foi repensado, né? De repente até respirar ganhou um valor de importância comparando com outras coisas. E sua família, inclusive, recentemente passou por isso, né? Enfrentou a Covid e, graças a Deus, também se tornaram vitoriosos nessa situação. E queria que você concluísse, deixando também uma mensagem para o nosso público, né? De que forma você reflete isso na sua vida, nessa data de hoje, né? Que é 23 de junho também, onde você recebe de Deus também o presente de mais um ano de vida. Paulinho, veja, a gente, primeira parte é gratidão a Deus, né? Eu tive a Covid, minha esposa teve a Covid, minha filha teve a Covid, né? Minha filha, graças a Deus, ela não teve sintomas, eu tive sintomas fortes, né? De dor de cabeça, corpo, incômodos, né? Graças a Deus eu não precisei tive um comprometimento de 10% do pulmão. Já com minha esposa foi um pouco mais grave, nós não precisamos ser internos, né, porque a nossa saturação se manteve, mas minha esposa teve um dia muito preocupante, porque ela estava com mais de 25% do pulmão comprometido, né, e assim ela teve, inclusive está fazendo fisioterapia, pulmão, e também minha irmã pegou, meu cunhado pegou, que já foi mais complicado também, não precisava de ir ao hospital, mas meu cunhado se tratou em casa, inclusive com oxigênio, e isso nos traz uma lição do impacto dessa pandemia, né? Quantos amigos eu já perdi, amigas, perdi familiar, perdi o irmão mais velho do meu pai, inclusive, que já havia tomado a primeira dose, inclusive. Perdemos esse ano, infelizmente, meu tio, que ele era meu tio e meu padrinho, Zé Si, e ensinamentos da gente valorizar a nossa família, da gente valorizar nossos amigos e amigas, valorizar a nossa vida. E também da gente se proteger, enquanto a gente não for vacinado. Eu ainda não fui vacinado, inclusive estava agendado para tomar quando peguei o vírus, porque eu tenho comorbidades, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, e que a população, a gente sabe da dificuldade, a gente tem uma questão econômica em discussão também,
mas que as pessoas busquem ao máximo se proteger enquanto não tomam a vacina, né? Enquanto não tomamos a primeira e segunda dose da vacina, para que a gente se cuide, né? Usando a máscara, usando a higienização, e enquanto a gente consegue superar. É pedir muita fé a Deus, mas daqui para frente nunca mais será da mesma forma. Eu tenho essa consciência, eu não vejo. Por isso que a gratidão e você aproveitar os momentos importantes da vida, eu acho que é importante, principalmente com a família. Muito bem, que Deus permaneça lhe abençoando e conduzindo os seus passos, né, nessa gestão que já é bem sucedida, que daqui para frente continue sendo, não só na casa do povo, mas também na sua casa com sua família. Obrigado, presidente. Obrigado, Paulinho, obrigado a todos. Um abraço e um feliz São João a todos, um feliz São Pedro. Que a gente possa, em 2022, voltarmos a ter a possibilidade de a gente ter essa grandiosa festa, com confraternizações, dançando forró. Um abraço. Muito bem.